Que dia bom! Como é bom ver a esquerda derrotada no Congresso Nacional, principalmente em uma derrota dupla. Desta vez, a oposição, que é a minoria, conseguiu fazer valer a vontade da população brasileira. Bem, pelo menos dos cidadãos de bem, mantendo o voto do presidente Bolsonaro, ou do ex-presidente Bolsonaro, com relação às fake news, o que na verdade era uma perseguição do atual governo e seria uma ferramenta nas mãos do STF e principalmente de Alexandre de Moraes, mas principalmente impediu a saidinha, ou pelo menos restringiu bastante essa pouca vergonha no Brasil. Parece que o Brasil, pelo menos nesse caso, entrando nos eixos. Mas claro, não por causa da esquerda. Para você entender tudo sobre esse dia histórico e a manutenção da liberdade de expressão, nem que momentaneamente e principalmente o fim da farra da bandidolatria da esquerda, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar e olha que notícia importante. Essa é uma notícia que todo mundo no Brasil precisa ficar sabendo, então eu já vou pedir, antes de começar a mostrar aqui as reportagens que eu trouxe para você, divulgue esse vídeo para o maior número possível de pessoas, porque é muito importante que todo mundo saiba o que está acontecendo no Congresso Nacional e, neste caso, dessa vitórias que são tão difíceis no Congresso Nacional, uma vez que a esquerda tem uma base de apoio muito forte, um centrão que é Maria vai com as outras, ou Maria vai onde está o dinheiro, e no caso o dinheiro hoje está com os bandidos da esquerda, mas conseguimos uma vitória. Isso é muito importante, tem que ser comemorado, e isso é graças a todos aqueles que estavam atentos e pressionaram os congressistas, tanto deputados quanto senadores. Então divulgue esse vídeo e, claro, se inscreve aqui no canal, clica no botãozão vermelho e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Isso é uma ótima forma de divulgar esse tipo de conteúdo e também, obviamente, o canal. Peço de coração aí a sua inscrição, o seu like nesse vídeo e, claro, o seu comentário. O que você achou aí das vitórias da oposição contra a esquerda duplamente derrotada? Não tá sabendo exatamente o que aconteceu, não? Claro que eu vou te contar tudo agora. Se liga na primeira reportagem que eu trouxe para você e hoje só reportagem do G1. Essa eu pesquei ali, ó, fui ver exatamente como o G1 estava falando disso, porque com certeza os esquerdistas da Globo devem estar ali, ó, com o cabelo em pé. Simplesmente eles detestam liberdade de expressão. Eles têm que ser os detentores da tal verdade. E claro, a bandidolatria lá dentro do Projaquistão, da esgotosfera da Globo lixo, caraca, que tanto de adjetivo pesado, hein? Tô com ódio no coração, mas é porque ninguém aguenta mais essa emissora. Então se liga aí, G1, Congresso derruba vetos de Lula e volta a proibir saidinha de presos, inclusive para visitar a família. Aleluia, isso aconteceu. Isso é uma vergonha nesse país. Preso, condenado por todos os tipos de crimes, dos mais bárbaros até mesmo os mais leves, podendo sair para fazer o que quiser, visitar a família, Dia das Mães, Dia dos Pais, com aquelas aberrações que existem no sistema judiciário e penitenciário brasileiro, no qual um preso que está ali justamente porque cometeu um crime contra a família, vamos lembrar aí do caso Nardoni, vamos lembrar aí do caso da Susana von Richthofen, que simplesmente recebiam direito de sair no Dia das Mães, no Dia dos Pais, sendo ou no Dia das Crianças, ou no aniversário de alguém da família, sendo que justamente cometeram crimes contra familiares. Você está vendo o absurdo que era esse sistema brasileiro? E agora os congressistas conseguiram fazer o seguinte: reduzir. Ainda não está perfeito, porque a grande questão no Brasil é: o Brasil não precisa de novas leis para manter as pessoas presas. O Brasil só precisa fazer as leis que já existem serem cumpridas. E a principal delas, que ainda precisa ser aprovada e votada, é fazer uma pessoa cumprir a sua pena de ponta a ponta. Se ela foi condenada a 20 anos, então serão 20 anos em regime fechado, sem essa história de progressão de regime. Mas podemos dizer que já demos um passo nessa direção, que é a restrição
da tal da saidinha. Se liga nas letrinhas pequenas para você entender o tamanho dessa vitória. O Congresso Nacional, sim, o Congresso Nacional tão criticado e que tantas vezes falta à sociedade brasileira, porque só pensam nos seus objetivos privados. É claro que não são todos, né? Mas uma grande parte, principalmente o que nós chamamos de centrão e, obviamente, a esquerda. A esquerda é essa, sim, pensa apenas no que ela quer. Vamos lá. O Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Lula, do PT, e voltou a proibir a saidinha de presos. Com isso, o benefício não será mais concedido em feriados de datas comemorativas, como o Dia das Mães e Natal. Meu Deus, que vitória, que coisa boa. Agora calma, tá? Calma que no Brasil não dá para comemorar tanto assim, porque é claro que vai ter aí a terceira instância. E qual vai ser? Você não tenha dúvidas que o governo vai recorrer para quem? Para quem? Sim, para o maior problema do Brasil hoje, o STF, que precisa ser contido. Agora, o STF vai ter aí a autoridade, vai ter essa capacidade de enfrentar todo o Congresso Nacional pela segunda vez, porque o Congresso Nacional já tinha aprovado o fim da saidinha, isso foi para a sanção do presidente da República e o presidente vetou alguns trechos da lei. Voltou para o Congresso e o Congresso derrubou o veto presidencial. Isso é uma derrota absurda, porque o governo tem a chave do cofre e boa parte dos congressistas, tanto deputados quanto senadores, o negócio deles é receber emenda, é receber dinheiro. Então, olha o quanto isso é importante. Mas eu não tenho dúvida que partidos de extrema esquerda, como o PT, como o PSOL, essa gentalha toda aí, vai querer recorrer ao STF, principalmente ao Alexandre de Moraes. Até porque o atual ministro da Justiça é quem? É Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ali ó, conchavo total com Lula, né, atualmente fechado com Lula, mas era também um defensor do PT e do Lula enquanto era ministro do STF. E também lembrando que nós temos o advogado pessoal do Lula como ministro, que é o Zanin, o ex-advogado do PT, que é o Toffoli, e também temos o amigo pessoal, grande parceiro e defensor, que é o Flávio Dino. Ou seja, não me surpreenderia se isso eventualmente viesse a cair lá no STF e eles iriam falar o seguinte: isso é inconstitucional porque vai contra os direitos humanos. Direito humano é da vítima, não desses vagabundos que cometeram crimes. Esses têm que ficar preso. Olha só como é que a votação foi importante. O veto foi derrubado nessa terça-feira 28 pelos deputados por 314 votos, no caso a favor da derrubada, e 126 votos contrários, com 2 abstenções. Isso na Câmara dos Deputados, lembrando, são 513 deputados federais. E no Senado, lembrando que é uma sessão conjunta, então, Câmara, 503 deputados da Câmara Federal, 81 senadores, todos reunidos juntos no plenário da Câmara dos Deputados, e tudo é comandado pelo presidente do Congresso, que também é o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Se liga aqui, ó, na votação dos senadores, o veto foi derrubado por 52 votos a 11 com uma abstenção, ou seja, uma ampla vitória da população brasileira que não suporta mais esse tapa na cara que é vagabundo saindo para Dia das Mães, para Natal, aumentando a insegurança e muitos deles não retornando e cometendo crimes nesse período no qual eles estavam fora do presídio. Mas, como eu disse, a vitória só não é completa porque existe ainda um trecho da lei que diz que, infelizmente, alguns deles ainda podem sair para fazer, sabe o quê? Para estudar. Se eles quiserem fazer ensino médio, ensino superior ou ensino técnico, eles podem sim sair, desde que estejam no sistema já semi-aberto, o que eu também sou radicalmente contra. Deveria ser fechado na tranca, no cadeado, de ponta a ponta. Não quer ir para o sistema penitenciário? Não cometa crimes. É simples assim. Mas acabou sendo colocado esse dispositivo aí na lei para facilitar a tramitação e a aprovação. Ou seja, é uma vitória, não é uma vitória completa, mas sim, precisamos comemorar, porque é muito difícil a minoria conseguir vencer. A minoria que, neste caso específico, se tornou maioria. Entendeu? Beleza? Vamos para o próximo assunto? Então vamos lá. Continuando a nossa comemoração. De novo, o G1, eu fiz questão de pegar apenas reportagens do G1. Os esquerdistas lá devem estar malucos. Olha de novo o G1. Congresso mantém veto de Bolsonaro à lei que puniria fake news em eleições. Então olha só o que aconteceu. O Congresso Nacional derrubou um veto do Lula, mas manteve um veto do Bolsonaro, que nem é mais presidente. Você tá vendo o tamanho dessa vitória? Ou seja, a direita bolsonarista, lembrando que existe a direita e existe o bolsonarismo. Os dois estão do mesmo lado da política, mas não são necessariamente a mesma coisa.
Você que tá me assistindo, você é da direita ou você é bolsonarista raiz? Você acha que é o mito que deve mandar e que ele também não cometeu ali os seus problemas? Mas agora é o seguinte, galera, nesse caso eu tenho que dar o braço a torcer. Nesse caso eu tenho que elogiar o Bolsonaro, porque dessa vez ele mandou bem quando ele era presidente lá em 2001, aonde ele vetou aí essa parte da nova lei, uma espécie de nova lei de segurança nacional, ou a nova lei que revoga a antiga lei de segurança nacional do período aí do regime militar. Se liga nas letrinhas pequenas e a gente vai detalhando tudo. Olha só, a decisão dos parlamentares barrou a possibilidade de estipular na lei o crime de comunicação enganosa em massa, com pena de prisão de 1 a 5 anos e multa. Se liga no quanto isso aqui é importante. Olha só, toda a mídia nacional, essa mídia tradicional, mais STF, mais esquerda, mais esgotosfera, todos estavam trabalhando juntos para que esse veto do Bolsonaro fosse derrubado. Por quê? A ideia aqui é o seguinte: iriam punir com cadeia de 1 a 5 anos, mais multa, todos aqueles que difundissem fake news. E aí você deve estar pensando assim, pô, Tobias, espera aí. Nesse caso, você está errado. Porque fake news não é uma coisa boa para o país, fake news não é boa para ninguém. Fake news, para quem não sabe, é a boa e velha... Boa não, né? A velha e ruim e péssima mentira. Isso é fake news. É porque hoje está gourmetizado o nome. Isso, no período de eleição, seria ainda mais grave e punido exatamente caso esse veto fosse derrubado. Só que aqui é que mora o problema. Quem define o que é ou o que não é fake news? São as agências de checagem, tipo Fato ou Fake da Rede Globo, que tem interesse próprio, recebe dinheiro do governo e simplesmente é porta-voz do Lula e do PT? Quem vai definir isso? Aí é que mora o problema. Outro, quem seria punido? Quem criou a fake news ou quem compartilhou sem saber que aquilo de fato era uma fake news? E outra, quantas vezes você aí já viu, principalmente agora, na questão do Rio Grande do Sul, verdades sendo ditas e o governo, a justiça e principalmente a mídia tradicional taxando aquilo de fake news quando não era fake news. Posso te dar um exemplo aqui factual. Quem não se lembra aí da questão dos caminhões de donativos que estavam indo para o Rio Grande do Sul e a ANTT, que é uma agência da União, ou seja, que é comandada pelo governo federal, estava multando todos aqueles que não tinham nota fiscal e estavam acima do peso, sendo que eles estavam com doações. Isso aconteceu, só que quando isso foi divulgado nas redes sociais, a mídia tradicional, o governo e até parte da justiça disseram que isso era fake news, sendo que não é fake news. Você tá vendo onde é que morava o problema? Isso num período eleitoral, isso serviria com certeza como um prato cheio para o TSE, para o STF, para os juízes de primeira instância e, claro, para os partidos políticos da extrema esquerda simplesmente censurarem, acabarem com a liberdade de expressão, afastando a população do debate público. Canais como o meu, basicamente, não poderiam mais existir. O YouTube com os vídeos de política, tanto YouTube, TikTok, Facebook, redes sociais de maneira geral, não poderiam existir porque você ficaria com medo de parar na cadeia ou ter que pagar uma multa simplesmente por dizer algo que é verdade, mas que alguém, e você não sabe quem é, taxou aquilo como fake news. Tá vendo por que esse veto do Bolsonaro, sim, era muito importante? O Bolsonaro acertou, mandou muito bem nessa. Mas, claro, a esquerda tem horror à democracia. A esquerda quer uma ditadura para defender a democracia. É o discurso deles. Para manter a democracia, a gente cria uma ditadura onde não tem liberdade de expressão, onde os meios de comunicação são comprados. É o que acontece, por exemplo, na Nicarágua, de Ortega, é o que acontece, por exemplo, na Venezuela, de Maduro, é o que andava acontecendo na Bolívia, como é que era o presidente da Bolívia lá, o Evo Morales, e por aí vai. Simplesmente o Brasil conseguiu se livrar dessa. E, gente, isso é muito difícil, porque o lobby, a pressão para que esse veto fosse derrubado era muito grande. Se liga aí, nas letrinhas pequenas, continua no segundo parágrafo. A comunicação enganosa em massa era definida pelo texto como, abre aspas, texto da lei, promover ou financiar campanha ou iniciativa para disseminar fatos que se sabe inverídicos e que sejam capazes de comprometer o processo eleitoral. Volto a frisar, como é que você sabe que um determinado fato é inverídico? Quem determina se é verdade ou se não é verdade? E aí é o seguinte,
Gente, é claro que a mentira não é desejável, a fake news faz mal à democracia, mas aí você tem que avaliar caso a caso. Avaliando caso a caso, isso vai para o judiciário, que vai de fato analisar e entender o que está acontecendo e não simplesmente pegar tudo no atacado, colocar nos partidos políticos e nas agências de checagem a responsabilidade de dizer que algo é fake ou é verdadeiro. Continuando o último parágrafo. A época em que rejeitou a criação, abre aspas, de crime contra a democracia, fecha aspas, Bolsonaro argumentou que o texto não deixava claro quem seria punido, se a conduta de quem gerou a informação ou quem compartilhou. Segundo ele, tipificar o crime poderia, abre aspas, para o Bolsonaro, afastar o eleitor do debate público, fecha aspas, para o mito, que nesse caso tá de parabéns, mandou bem e acertou. Tá vendo o quão grandioso foi essa vitória contra a esquerda que faz mal a esse país? Sim, existem pessoas de esquerda que querem um bem do Brasil, às vezes por outros caminhos, caminhos legais, caminhos honestos, só que a pessoa tem um outro pensamento. Só que a maioria dessa esquerda do Brasil, eles querem os benefícios para eles. Eles querem se manter no poder e calar o debate público de todos aqueles que são opositores. Parabéns aos deputados e senadores que tiveram coragem de enfrentar o lobby, a mídia, o STF e a esquerda e mantiveram de fato a vontade da maior parte do povo brasileiro. Que bom! É um pequeno respiro nesse mar de lama que nós vivemos desde a eleição desse ex-condenado, ex-presidiário e agora, infelizmente, presidente, o desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva e do PT. Mas aí eu te pergunto, o que você achou dessa vitória? Coloca aqui nos comentários. Você gostou? Você achou bom? Você acha que foi uma vitória de fato importante para a direita do Brasil? Coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião e, claro, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal. É tão simples, basta você clicar ou no botãozão vermelho lá embaixo, eita que agora eu desafinei, ou aqui, ó, clica aqui, a logo do canal vai aparecer aqui agora para você. Você clica aqui, se inscreve, vem pro lado de cá e ajuda a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Posso contar com a sua ajuda? Obrigado de coração, eu volto amanhã com mais um episódio do Atualizei. Beijo do top, fica com Deus e fui!